Então, é por aí. Onde é que tu acha que seria o patamar ideal de juros pro Brasil? Estamos na métrica certa, na tua opinião? Os juros respondem a duas forças, duas grandes forças. Bom, tem uma opção, tem a força fundamental, é a preferência intertemporal e tal, mas aí já começa a ficar complicado. Tá. Vamos tentar simplificar e dizer, tem duas forças. O juro real mais a inflação. O juro nominal, a taxa de juros depende de duas forças. Quanto é que está a inflação e quanto é que é o juro de equilíbrio na economia? Vamos dizer assim. O componente de inflação desceu. Ele veio de 10% para agora 5%. A previsão para esse ano é 5%. Então, essa é uma razão para o juro descer. E o Banco Central está vindo e está descendo. Agora tem o juro real. Quando o ano passado o déficit era zero. O déficit primário era zero. Em todas as instâncias de governo. O governo federal, as estatais, na verdade, tinham superávit, os governos estaduais, governos municipais, justamente porque a gente apertou o cinto durante a Covid. A gente gastou mais durante a doença, o déficit saiu. Quando nós chegamos, o déficit era 2. Nós cortamos para 1. Aí ele foi a 10,5 na doença. Só que nós tínhamos apertado o cinto. O dinheiro que nós demos foi justamente para estados, municípios, cada um. Acreditamos na democracia, descentralizamos recursos, mais Brasil. Era a nossa filosofia, mais Brasil, menos Brasília. Então, deixa os governadores, cada um, enfrentar o problema do transporte urbano, transporte público, a vacina, o gasto. A vacina o governo federal comprou, mas tinha que administrar isso, as filas, tudo isso. As escolas, como é que vai fazer a reposição de aula, etc. Então, nós descentralizamos recursos. Os custos foram lá em cima, mas nós seguramos as despesas com a própria máquina. Foi um sacrifício que foi feito, porque quando estava todo mundo perdendo vidas, perdendo emprego, perdendo empresas fechando, etc., suspendemos o aumento salarial por 2 anos. O terceiro ano já tínhamos verba para pagar, já tínhamos separado, poderia dar um aumento de 6,5%, mas aí é política. Aí prefiro fazer obra, preciso isso, aquilo. Mas o dinheiro estava separado lá no orçamento para isso. Então o que aconteceu é que o déficit foi a 10, mas voltou a 0 e virou um pequeno superávit. Como agora parece que nós estamos gastando mais, né? Tem que dizer parece, porque senão vira crítica e é um perigo fazer crítica. Então, parece que a gente está gastando mais, o juro real sobe um pouco. Então, são duas forças. Uma, o déficit crescendo, o juro real um pouco maior. Só que a inflação caiu bem mais. Então, o juro desce mais. Só que aí agora é uma questão de dose. O Banco Central, se o déficit estivesse zerado e a inflação caindo, o Banco Central caía bem rápido. Se o déficit está aumentando e a inflação caindo, ele cresce, desce, mas desce um pouco mais devagar. Entendi. Então é isso. Entendi. Quer dizer... Cara, quando é que o Pactual nasceu? Final de 83, início de 84. Então, nessa época aí, por aí, a inflação era insana. Você mesmo falou, a gente estava falando sobre isso aqui um pouquinho mais cedo. Insana e explodindo. Hã? Tinha ido para 200%, isso. 200 e pouco, 180, 200, ficou 2 anos por ali, e de repente, depois que a gente congelou, em 86, com o plano cruzado, quando houve, de novo, um diagnóstico errado, causa uma tragédia que leva 5, 10 anos para consertar. Quando você está com uma inflação complicada, quer dizer, já tem algo fazendo errado, era o final do governo militar, eles perderam o controle orçamentário, a inflação começou a subir, ela estava em 30 e poucos, de repente foi para 50, aí prefixaram o câmbio, prefixaram correção cambial, seguraram o câmbio, prefixaram a correção monetária, a inflação começou a subir rapidamente. Ela estava em 30, depois 50, aí eles começaram a congelar câmbio, congelar correção monetária, aí ela disparou, foi para 200, ficou lá 180, 200, ficou 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos por ali. Isso é um cenário legal para tu começar um banco, cara? É péssimo, e foi o que eu falei para os meus colegas na época. Eu virei e falei assim, para que nós vamos começar um negócio quando nós devíamos estar pensando ao contrário, em fechar o que existisse? Eles falaram, não, como você consegue antecipar movimentos, o mercado financeiro é bastante amplo. Você pode, por exemplo, se a inflação está subindo,
você toma dinheiro pré-fixado e passa dinheiro pós-fixado. Você toma dinheiro de 6 meses a 30% e depois você passa a 50%. Porque a inflação está subindo, você passa a 50%, 60%, 70%. Então, desde que você consiga acompanhar os movimentos, a gente consegue preservar a riqueza, preservar os recursos que tiverem sob nossa guarda. Então, foi quando eu aprendi que o conhecimento, que até então para mim era só teórico, podia ter uma aplicabilidade importante no mercado financeiro. Nessa época, por você ver, eu tive um encontro improvável com duas figuras que depois se tornaram muito conhecidas, né? Um era o George Soros, em Nova York, era considerado um grande especulador financeiro. Sério, e tal. E à época, nós conversando, ele virou e falou: eu tenho muito interesse em investir no Brasil e tal. Eu falei: olha, o Brasil não é para investimento de longo prazo. O Brasil é bastante instável. Mas eu sou um hedge fund. O hedge fund vê várias oportunidades. O Pactual era, no início, um hedge fund. Tem várias oportunidades. Aí ele repetiu a história que os meus amigos diziam: olha, se estiver acontecendo isso, aquilo, a gente pode fazer isso, aquilo. Eu falei: tudo bem, então pode vir. E ele foi muito bem sucedido, quer dizer, no fundo, nós fomos muito bem sucedidos e o dinheiro dele aqui foi protegido, se deu bem. Como é que deu para conversar Agora, com o ele? interessante é que, na mesma época, eu fui a Los Angeles e conheci uma figura. É engraçado isso. O Soros, que era, na época, demonizado, que era o especulador, virou a figura que está promovendo no mundo inteiro a democracia, a grande sociedade aberta, que ele está ajudando ele o tem globalismo. uma mania de controle, né, parece? Mas principalmente uma mania também de eu vou ajudar o mundo, eu vou salvar o mundo. Vocês me chamaram de especulador, mas eu, na verdade, vou salvar o mundo e vou ajudar o mundo. Vou ajudar. Para mim, por baixo disso daí, tem uma mania de controle mesmo. Ele financiou várias fundações em países que eram antes socialistas. Então ele se via como um libertador da Hungria, que era o país natal dele, da Polônia, da Alemanha Oriental. Então ele defendia sempre que esses países recebessem ajuda, inclusive a Rússia, para se incorporarem ao capitalismo global. Tá. Na época ele era um demônio especulador, e hoje ele busca ser um socialmente aceito, financiando causas que ele acha que são válidas. E aí tem o inverso. Tinha a época de um cara que era considerado um grande investidor americano. Foi quando eu conheci a Madonna, um caso interessante. Tu é quase o Ronaldinho Gaúcho de rolê aleatório. Foi isso. Eu saí de Nova York, nós tínhamos acabado de fundar nossa empresa. Que ano isso aí? Então, isso 85, era 86 já, era 86, porque justamente... Caralho, Madonna 86 era Madonna mesmo. Estava plano cruzado esse negócio e tal. E eu estava dizendo o seguinte: olha, isso vai dar certo durante algum tempo. Então o Soros, que bom, a gente pode comprar na Bolsa, a Bolsa vai subir, vai ter algum crescimento, a inflação vai ser baixa. Aí lá na frente a gente vende, sai da Bolsa, faz não sei o que lá e tal. Então, conversa de eu como economista dizendo o que devia acontecer e ele falando: olha, então é possível ganhar assim, ganhar assado e tal. Então, uma conversa. Bom, aí eu vou para Los Angeles, aí é o contrário. Tinha uma empresa na época que era a Drexel, que fazia justamente... A ideia era criar a Drexel Americas. Eram 260 bilhões de dólares que ele separou para fazer investimentos de longo prazo na América Latina. Era muito interessante porque o Soros não acreditava muito na América Latina. Ele achava que a América Latina era para especular. Que bom mesmo era o leste europeu. Ou seja, a Hungria, que era o país natal dele, a Alemanha Oriental, essas coisas. Então ele olhava para aquele lado do mundo de uma forma que ele achava que ele ia ajudar a salvar o mundo, a integrar. Tanto que ele critica muito que o Ocidente não deu a mão para o Putin, podia ter salvo o Putin naquela época. O Putin não, a Rússia. Não existia o Putin. Que podia ter integrado a Rússia ao capitalismo global, etc, etc. E do lado de cá era o contrário, era o Mike Milken, que era muito conhecido na época, ele deslocou o eixo financeiro, tudo que acontecia em Nova York passou a acontecer em Los Angeles. As grandes fusões, aquisições, foi numa época que houve uma reestruturação corporativa impressionante nos Estados Unidos.
Os Estados Unidos começaram a reestruturar as fusões, aquisições, reestruturar toda a indústria, porque eles tinham sofrido muita competição dos japoneses. Na época, todo mundo tinha medo do Akio Morita, da Sony, todo mundo tinha medo de japonês, era o perigo japonês. E aí o Volcker tinha combatido a inflação em 79, 80, subiu os juros, teve uma quebradeira séria, etc. Bom, então tinha que reestruturar o Corporate America, tinha que reestruturar as empresas americanas para sobreviverem à competição global. E o Milken era o financista dessa época porque ele apostava nas empresas jovens emergentes. Era basicamente uma concepção eles chamavam de high yield, quer dizer, são as empresas emergentes jovens. É que eu fosse no Brasil, por exemplo, no início Tem potencial para entregar para caralho. Eu depois acabei fazendo um private equity no Pactual, e os nossos objetivos eram a Localiza, era a Natura. Eu conversei com todos eles naquela época, dizendo, olha, deixa a gente colocar recurso aí, nós vamos ajudar vocês a crescerem, tal. E realmente eles acabaram fazendo, todos eles fizeram IPO, abriram... Primeiro, alguns receberam private equity, depois fizeram IPOs, etc. Então, estava tudo muito no início de, digamos assim, como o Brasil vivia todo mundo no mercado financeiro com inflação muito alta, todo mundo emprestando dinheiro para o governo, era importante descomprimir isso quando a inflação caísse, para ir esse movimento que hoje existe em direção ao setor real. Porque o setor financeiro ele tem que viver justamente ajudando as empresas a crescerem e não viver de financiar governo deficitário e às vezes, fiscalmente irresponsável. Então, mas financiar governos que dá dinheiro também. Dá dinheiro, é o que eu dizia, é o paraíso, é o paraíso dos rentistas e o inferno dos empreendedores. Isso, é verdade. Né? Então, e aí o governo acaba depois aumentando os impostos excessivamente, aí trava o crescimento econômico. Então era o mesmo drama de sempre. E naquela época, eu vou então a Los Angeles, eu chego lá, tem um ministro da Fazenda dizendo o seguinte, o Brasil tem o crescimento do Japão com a inflação da Suíça, venham para o Brasil, vamos investir no Brasil, etc. E tinha um economista da Argentina, tinha um economista do Brasil, o ministro da Fazenda do Brasil, o ministro da Fazenda da Argentina e o ministro da Fazenda do Peru. Tinha o plano cruzado no Brasil, o plano INTE no Peru e o plano austral na Argentina. Os três tinham feito congelamento de preço, os três estavam crescendo e os ministros lá convidando 800 grandes investidores, banqueiros, financistas, para trazerem dinheiro para os países. E eu fui convidado como um economista independente. E eu falei, olha, esse povo todo aqui vai estar desempregado em 6 meses, todo mundo vai perder emprego, eles vão perder emprego. Esses planos vão dar errado. Eles vão ser demitidos, porque os programas não vão funcionar. Aí foi uma sensação, o cara veio aqui para estragar a festa. A gente convida o cara para vir aqui falar sobre o que está acontecendo lá. Ele diz, vocês separaram 260 bilhões para botar lá vai lamber tudo, vai arder. É dinheiro de private equity, é dinheiro de 10 anos para investir, esperar 10 anos. Em 10 anos já queimou tudo. Em 1 ou 2 vai queimar tudo. Nós estamos indo para um caminho muito ruim. Tô esperando chegar na Madonna, o dono irmão. da festa gostou, porque falou, esse cara tá me poupando aí, eu ia queimar 260 bilhões lá embaixo, então eu não vou investir esse dinheiro agora. Fui convidado, me trocaram de hotel, quer dizer, falaram assim, que hotel você está? Eu estou no Holiday Inn, assim, a 10 quilômetros do centro da cidade, um lugarzinho bem simplesinho e tal, aí de repente, não, você vai para o Beverly Wilshire, você vai para o melhor hotel aqui na Rodeo Drive. Aí me botou no hotel da Pretty Woman, daquele filme Pretty Woman. Tô ligado. Aquele hotel lá, me botou lá. Eu liguei para minha linda casa, mulher. Liguei para minha mulher e falei, olha, eu acho que eu fiz alguma coisa certa aqui, porque me trocaram de hotel, me botaram num lugar bacana, me convidaram para trabalhar aqui. Eu falei que não posso, porque acabei de fundar uma instituição no Brasil, mas me chamaram para o show de uma cantora jovem hoje à noite e eu estou na mesa principal, ao lado do dono desse negócio todo aqui que está acontecendo aqui. Aí à noite nós estávamos lá e tinha uma moça cantando "Because this is a material world and I'm a material girl. Drexel!" Ela gritava, entendeu? Não tem essa música? "Because this is a material world. O nome dessa música é Material Girl. And I'm a material girl." É isso aí. Então estava ela cantando. Uma beleza, um negócio espetacular. Tem melhor forma de você
acabar um seminário do que assistir um show da Amazônia à noite, todo mundo lá celebrando. Então, é um negócio bacana, né? Caralho, essa foi foda, cara. Foi parar no show Eu da fui Madonna. parar no show da Madonna porque impediu o cara de fazer uma besteira.